Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor numa família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor numa família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Boa noite, graça e paz. Queria compartilhar com vocês um texto lá de 1 Coríntios 12 que fala assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Você sabia que você é muito especial para o corpo de Cristo? E você sabia também que você é muito importante para a nossa igreja, para os nossos pastores? É muito bom saber que mesmo em tempos difíceis você está conectado junto com a gente. Isso é unidade, isso é corpo de Cristo. Saiba que nós amamos você, nossos pastores amam você. Aproveite agora para prestar bastante atenção nesse culto, aproveite também para compartilhar com seus amigos. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar com eles também. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia, Pai. E é por isso que nós queremos entregar esta noite nas Tuas mãos, independente do lugar aonde os meus irmãos estão, Senhor. Que o Senhor fale com eles, ó Pai.
Se há alguém que está assistindo este culto pela primeira vez, que o Teu Espírito Santo fale ao coração, Senhor. Que o Senhor mude, Senhor. Que o Senhor transforme, mostre e derrame o Teu amor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que quem faz, meu Deus, o agir e o realizar é o Teu Espírito Santo, Pai. Por isso nós confiamos na Tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor. Prepara os nossos ouvidos e o nosso coração para receber o melhor da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Em breve nós estaremos juntos aqui na igreja fisicamente. Amém? Um beijo. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará em meus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará em meus lábios o teu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Vamos cantar de início em todo tempo. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará em meus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará em meus lábios o teu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome, seu glorioso nome, seu glorioso nome. Vamos continuar falando sobre nossos dízimos e ofertas? Esse é um assunto tão estratégico para nós. Aliás, minha vontade é ler o livro inteiro para vocês, mas olha o comentário que ele faz. Eu vou ler um pedaço, depois eu volto para frente, volto para trás. Ele fala assim, a essa altura você pode estar pensando, bem, para ser sincero, não tenho bastante dessas riquezas da injustiça a ponto de que tudo isso seja relevante para mim. Não preciso saber nada sobre administração e ofertas, porque eu não tenho dinheiro algum. A isso eu responderia amorosamente, porém francamente, e você nunca terá, se não abraçar este princípio. No versículo 10 da passagem que acabamos de ler, eu já vou voltar lá, aliás é este versículo, diz assim, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. A Bíblia diz que devemos ser fiéis no pouco antes que muito nos seja confiado. Se você tem apenas um pouco, então é um candidato perfeito. Porque se você for fiel nesse pouco, Deus lhe dará mais. Deus está procurando pessoas a quem Ele possa confiar muito. Ele também sabe que uma pessoa que é injusta com o pouco, será injusta com o muito. Da mesma forma, os cristãos que enganam com pouco não se tornarão fiéis de repente, se lhes for dado muito. É por isso que Jesus diz, pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? A minha vontade é continuar lendo, mas eu acho que o recado de hoje você já entendeu. Vamos orar, consagrando nossos dízimos e ofertas?
Pai, só o Senhor tem o poder de multiplicar. Mesmo que nós tenhamos sabedoria, habilidades, conhecimentos, a forma como o Senhor trabalha em nós, na nossa casa, na nossa provisão, é surpreendente, é além da nossa compreensão e entendimento. Então, em nome do Senhor Jesus, nós descansamos em Ti e consagramos ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Que o Senhor nos ache, ainda que no pouco, nos encontre fiéis, em nome do Senhor Jesus. Nosso futuro te pertence. Assim seja. Amém, Senhor. Amém. O Senhor te abençoe. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende o fogo em meu coração que eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Senhor, acende o fogo em meu coração que eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Pessoal, graça e paz. Que bom estarmos juntos novamente, ainda que seja assim pela internet. Mas eu creio que muito em breve,
nós nos reuniremos novamente e as coisas parecem que já vão se encaminhando e essa é a expectativa nossa. Uma pena são as pessoas que nós fizemos vínculos agora tão distantes e que a gente fica esperando o dia que vai se encontrar, talvez nas temporadas aqui em Ubatuba, essas pessoas que nos acompanham pela internet, mas Deus proverá. Se não for aqui, no encontro com o Senhor Jesus, já está prevista uma super festa, já estão todos combinados aí de nos encontrarmos lá. Vamos orar para a gente começar aqui a meditar na palavra? Eu vou entrar num assunto novo pelas próximas semanas. Os que não estão acostumados com isso, que estão nos acompanhando de longe, eu costumo fazer assim, a gente pega um tema, pega um assunto, pega um livro da Bíblia e procura meditar um pouco mais profundamente, pensar um pouco, de maneira um pouco mais ampliada, mais panorâmica, para tentar ver onde que Deus está nos encaixando nisso, o que se aplica a nós, o que é história e dentro das histórias o que são princípios que nós extraímos para a nossa vida e assim eu creio que o Senhor vai construindo em nós a sabedoria do alto, o conselho do alto, a luz, a direção que Ele vai nos dando, porque Ele prometeu que nos faria andar em vitória. Então é assim que nós cremos. Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo, Senhor, nos esclareça, nos ilumine, dê entendimento, dê sabedoria, revelação, para que tudo aquilo que nós estamos lendo e meditando na Tua Palavra fique longe, meu Deus, de ser simplesmente cumprir um rito religioso, mas seja o Teu Espírito e a Tua Palavra moldando a nossa vida, fazendo surgir em cada um de nós esta nova criatura, essa nova criação que o Senhor disse que faria conosco. Em nome do Senhor Jesus. Assim nós colocamos a nossa vida e o nosso tempo que nós temos aqui diante do Senhor, em meditação da Tua Palavra e em oração, Senhor. Por favor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Como eu disse, nós vamos entrar num assunto novo. Para entrar num assunto novo, a gente sempre tem que procurar contextualizar, entender onde nós estamos entrando e eu vou pelas próximas semanas estudar algumas coisas dos evangelhos. Então nós vamos estudar algumas coisas do Evangelho de Mateus. Por que o capítulo 16? Há um consenso de que o capítulo 16 de Mateus é um dos textos principais da revelação de toda a Escritura. Você vê que o Novo Testamento, ele todinho, ele gira basicamente em torno de 4 assuntos. O Senhor Jesus, a pessoa de Cristo, a revelação dele e a sua obra. Depois, fala sobre a igreja. O Novo Testamento, ele tem como o seu tema central, além de o Senhor Jesus, a igreja. Depois, a cruz de Cristo, sem a qual nada disso aconteceria, e o reino de Deus, o estabelecimento do reino. É chegado o reino dos céus. Esses 4 temas estão em Mateus capítulo 16. Então, é aqueles capítulos da Bíblia que devem ser profundamente estudados, entendidos, meditados, e me parece que quanto mais a gente estuda, vamos dizer assim, ainda fica uma demanda tão grande de conhecimento e de aprofundamento, de tão amplo que é este assunto. E é isso que eu queria, nós vamos ler o capítulo 16, do versículo 13 em diante. Eu espero que você acompanhe na sua casa aí, até o capítulo 17, no versículo 8. Então vamos começar lá? Acompanhe na sua Bíblia, tenha paciência. Eu sei que leitura bíblica não é o tipo da coisa que mais empolga, pode tornar o vídeo mais cansativo, mas tenha paciência, deixa o Espírito Santo falar com você. Versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias,
outros, Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, lá vem Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. O que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Está falando da cruz. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo, aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Não sei se você prestou atenção em todo o texto, mas ele concentra em uma narração só os 4 assuntos mais tratados em todo o Novo Testamento e assunto que é motivo de referências em todo o Velho Testamento. O Senhor Jesus, sua pessoa e sua obra, a cruz de Cristo, a igreja e o reino. Esses 4 assuntos, eles são praticamente a totalidade do Novo Testamento. É impressionante como em tão poucos versículos a gente encontra um assunto tão vasto sendo tratado aqui. O que nós pretendemos fazer? Parar para pensar um pouco sobre cada um desses assuntos. São os assuntos mais importantes. São as coisas que nós, como filhos de Deus, como igreja de Cristo, como os seus habitantes deste reino, como proclamadores desta pessoa maravilhosa de Jesus, nós temos que ser especialistas nisso, temos que ser apaixonados por esse assunto, temos que ser íntimos desse assunto, e é isso que eu quero fazer. Então hoje a gente vai bem devagar, porque talvez nós tenhamos pessoas que nem sabem ao certo manusear a Bíblia, muito menos que assuntos são esses aqui que nós estamos tratando, e outros talvez já
tenho estudado isso, já ministrei sobre isso em outras ocasiões, então a gente vai avançando um pouquinho. Deixa eu situar então aqui onde nós estamos. Os discípulos a este ponto estão caminhando com Jesus há 3 anos. Eles têm 3 anos de experiências, de testemunhos e de serem impactados com a pessoa de Jesus, o seu modo de falar, sua autoridade, seu poder multiplicando pães e peixes, é a sua autoridade sobre demônios. Eles já estavam acompanhando o Senhor Jesus há 3 anos. Mas há uma série de coisas que ainda está um pouco obstruída no entendimento deles. Se você for observar isso, logo antes de nós entrarmos no versículo 13, onde nós estamos aí, veja aí na sua Bíblia, eu espero que você esteja acompanhando aí na sua Bíblia essas referências. No capítulo 16 aí, eles estavam discutindo sobre pães, sobre fermento. Dá licença. E versículo 12 diz assim: então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. O que ele está ensinando para os discípulos? Ele está tomando como exemplo o fermento, o pão. Ele está dizendo que eles devem tomar cuidado com as coisas que vão tomando espaço e vão contaminando, no caso aqui, a religião. Então os discípulos, acompanhando o Senhor Jesus, por um momento eles acharam que o assunto ali era pão, era fermento. E ele estava talvez dando uma receita, dando uma dica, até que eles entendem que ele estava falando sobre o perder o alvo, perder o foco. Algumas semanas atrás, eu lembro que nós, no estudo de uma quarta-feira, eu citei um exemplo de um amigo nosso, um pastor, que disse que um conhecido dele, um amigo dele, estava assim muito impressionado com o momento que nós vivemos de multiplicação e contaminação do vírus, e ele questionava Deus, como que Deus permitia isso. E esse amigo nosso, pastor também, ele usou como uma referência um rio, o rio Tietê, em São Paulo. Ele falou assim que ele tem um sítio, uma chácara, uma coisa assim, muito próximo das nascentes do Tietê. E ele falou, olha, o Tietê está poluído aqui, quem contaminou isso foi o homem, porque lá onde eu tenho meu sítio, a água lá é cristalina, a água lá é limpa. À medida que ela vai caminhando por dentro da própria sociedade, do homem com todo o seu poder destruidor, é que vai destruindo tudo isso. Assim está sendo com a natureza. O que o Senhor Jesus está passando com os seus discípulos ali, ele está mostrando que estes religiosos já estavam perdendo a pureza, o rumo, estavam contaminando, estavam estragando aquilo que um dia foi uma revelação pura de Deus. O que ele faz com os seus discípulos? Olha que bonito isso. Ele pega os seus discípulos, estamos no versículo 13, e indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. 2 coisas estão acontecendo. Primeiro, ele está subindo. Segunda, em direção às nascentes do Jordão. O Jordão, para Jerusalém, é um símbolo fenomenal de vida, de provisão, de uma série de coisas. E o Senhor Jesus está levando os seus discípulos justamente para um lugar onde as águas são mais cristalinas, mais limpas. Você vê que ele vai entrar agora num assunto de... como nós vimos, 4 dos temas principais. Então ele vai se isolar com os seus discípulos, ele terá um tempo particular com os seus discípulos. Ele está saindo à parte com eles e ele vai justamente buscar, talvez, eu imagino assim, um lugar mais puro, um lugar mais limpo, porque ele vai trazer para o coração deles grandes revelações,
grandes ensinamentos. Nós queremos isso. Eu tenho certeza que você que acompanha a Escritura, o Evangelho, anda junto com a igreja, procura ter comunhão, na verdade tudo isso, só temos um interesse, que é conhecer o Senhor Jesus, conhecer a sua palavra, seus planos, seus caminhos para nós. Então, seus discípulos, há 3 anos andando com ele, aqui nós estamos completando 3 anos de ministério, de caminhada destes homens com ele, e agora o Senhor Jesus tira eles à parte, sobe com eles, vai para as nascentes, para os lugares da água mais limpa, mais pura, e pergunta para eles. Aí vem as perguntas, como o Senhor gosta de fazer perguntas para nós, né? Ele faz muitas perguntas no seu coração. E ele faz a pergunta para os discípulos, dizendo assim, quem dizem que eu sou? E aí os discípulos, eu imagino que não tenha sido um só, eu imagino que todos eles começaram a falar. Você vê a quantidade de respostas e a confusão nas respostas, porque responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, e qualquer um dos outros profetas. É uma confusão. E aí então ele faz a pergunta direta e específica, mas vós, continuou ele, está tendo um tempo a sós com seus discípulos, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E agora vem Pedro. Lembra que Pedro, ele é assim muito pronto, atirado para falar. Comentamos isso até semana passada, as experiências de restauração de Pedro e a experiência que ele teve. Já vou falar sobre ela, a gente vai inclusive ler um pouco dos textos aqui. Mas ele prontamente tem uma resposta. E a resposta dele é tão reveladora e faz então deste capítulo e deste momento um dos momentos mais importantes de todo o Evangelho, porque Pedro abre a boca e fala, o Senhor tem uma missão específica e o Senhor tem uma identidade específica. Isso saiu da boca de Pedro. E ele fala assim, tu és o Messias. Quando a gente lê aqui o Cristo, o original é o ungido, o Messias. Quem está declarando isso é Pedro. Pedro até agora ele tem uma grande admiração por Jesus, ele tem um profundo respeito por Jesus, mas alguma coisa está acontecendo aqui com ele, porque ele qualifica Jesus. O Senhor é o Messias, o Senhor é o ungido, o Cristo de Deus. E depois ele fala assim, e é o Filho do Deus vivo. Pronto, parece-me, porque a gente sabe que o que aconteceu aqui foi uma revelação, porque o Senhor Jesus, ele pega a revelação e em cima da revelação ele testifica para que os outros discípulos ouvissem aquilo. Então, Pedro tem uma revelação, abre a boca e fala. Jesus toma aquela revelação e testifica, dizendo, quem te falou isso foi o meu Pai. Ele te revelou, ele tirou o véu da frente dos seus olhos, ele revelou, ele desvendou os teus olhos, ele te deu a capacidade de ver alguma coisa que era invisível até então. Então, vem acompanhando comigo a linha de raciocínio. O Senhor Jesus, ele está pronto a fazer as grandes revelações de todo o Novo Testamento para aquele grupo de seus discípulos. Eles tiram os seus discípulos daquele contexto de religiosidade contaminada, leva-os à parte e começa a fazer perguntas para testar o coração deles, saber o que eles entenderam até então. Quando Pedro começa a responder, o Pai intervém, porque Jesus fala, o meu Pai te revelou, o meu Pai tirou vendas dos teus olhos, neste momento. Meu Pai abriu o seu entendimento para que você veja alguma coisa que estava oculta e invisível. Onde que eu estou querendo chegar com isso? Para Pedro, Cristo, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, era um assunto fechado, resolvido, porque ele vinha cultivando uma profunda admiração e respeito por Jesus. Ele sabia que Jesus era um profeta, sabia que Jesus era um operador de grandes sinais e milagres, mas agora alguma coisa aconteceu estrondosa com ele. Entenda isso. Pedro
tem um assunto que está resolvido no coração dele. É um assunto que está encerrado no coração dele. O assunto está fechado. Não há mais argumentação. Eu lembro que algumas semanas atrás eu falei que nós não precisamos de que ninguém fique nos convencendo a respeito de quem é Jesus, que fique apresentando provas a respeito de quem é Jesus. Por causa disto, porque o conhecer ao Senhor Jesus é fruto de uma revelação e quem faz isso é o Pai. Então, se para Pedro agora este assunto é um assunto encerrado, é a partir disso que o Senhor Jesus vai fazer muitas coisas e revelar muitas coisas para ele. Mas isso tinha que estar, em primeiro lugar, encerrado na sua mente. Agora, veja como o assunto torna-se muito mais sério, né? Muito mais grave. Mateus, capítulo de número 26, foi o que nós estudamos esses dias agora, os que estão acompanhando. Mateus 26, versículo 69. Diz assim: ora, Pedro estava assentado fora no pátio, aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E aí vem aquela experiência de um profundo choro de Pedro por aquilo que ele havia feito. Tem um outro texto em João, capítulo 22, esse nós lemos esses dias nos cultos. João 22, versículo... Desculpa, eu marquei errado. Eu nem lembro o que era o versículo que eu ia ler. Vamos ficar aqui com Mateus mesmo. Para Pedro, esse assunto de quem é Jesus já estava resolvido. Lembrei qual é o texto que eu ia ler. Como é forte esse texto. Depois, se você quiser procurar na sua casa, você procura. Quando Pedro nega Jesus pela terceira vez e o galo canta, e ele lembra que Jesus havia dito que ele, Pedro, o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, João descreve esse episódio dizendo que no ato em que o galo canta, ele olha para Jesus e Jesus está olhando para Pedro. Por que isso é tão duro, tão sério, tão forte? Porque para Pedro, quem é Jesus já estava encerrado o assunto, já era um assunto fechado. Ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o Messias, ele é o Filho do Deus vivo. Isso não tinha mais dúvidas na sua mente, isso era um assunto encerrado para ele. Por isso que para ele, então, quando ele ouve o galo, quando ele troca aquele olhar com Jesus, ele chora amargamente, ele desmorona, porque ele conhecia tanto Jesus, era um assunto tão resolvido e ele não conhecia a si próprio. Ele não conhecia ainda o que ele faria com as revelações, com o conhecimento, com toda a experiência que o Senhor já havia dado a ele. E aí, então, aquela negação torna-se uma coisa tão dura para o coração de Pedro. Mas eu imagino que foi justamente o fato dele ter a revelação, dele saber quem é Jesus, desse assunto ser um assunto resolvido em seu coração, é que ele pode ser conduzido ao arrependimento, do qual todos nós temos que passar, temos que experimentar. Então aqui você vai ver como nós estamos abrindo janelas. Falar de arrependimento é um outro assunto, mas o arrependimento, o verdadeiro, o genuíno arrependimento, a mudança profunda e radical de mente, só acontece quando nós temos uma revelação de quem é Jesus.
E olha só, vamos voltar ali para Mateus capítulo 16, porque a partir desta revelação, a revelação, isso vai ser uma experiência comum a todos nós, a revelação é que passa a reger a nossa vida. Vamos abrir um parênteses então aqui, porque agora Jesus vai falar sobre a igreja. A partir do momento que houve a revelação de quem é Jesus, o Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus, então agora a vida de Pedro passa a ser regida por isso e começa então, vamos falar agora sobre igreja. A igreja ela é composta pelas pessoas que tiveram a revelação. E aqui nós separamos muita coisa, porque talvez seja um dos motivos pelos quais muita gente esfria, distancia, desanima, volta ao pecado, volta a práticas antigas. Talvez seja justamente a falta de uma revelação. Eu temo por isso no momento que nós estamos vivendo, porque se você não tiver uma revelação de quem é Jesus, provavelmente quando a igreja retornar ao templo você não retorna, você fica no conforto da sua casa. Por quê? Porque a vida passa a ser regida pela revelação de quem é Jesus. E quem dá essa revelação, você viu, foi uma intervenção do alto. Meu Pai te revelou isso. Meu Pai tirou as escamas dos teus olhos. Então a vida de Pedro passa a ser regida pela revelação. Toda aquela questão com relação a Jesus está fechado, o assunto está encerrado. A busca, vamos dizer assim, por um caminho, a busca pela espiritualidade. Eu lembro uma vez que nós ouvimos uma pessoa falando sobre as pessoas que buscam Deus, que seria, vamos dizer assim, uma das grandes buscas. Atos 2 fala sobre isso, né? Ainda que tateando possam encontrá-lo, porque há um clamor, a nossa alma, nosso espírito busca Deus, ele quer Deus. Esse vazio do coração do homem, ele só é preenchido por Deus. E ele falava assim, deixa buscar. Quanto mais a pessoa buscar, ela vai acabar encontrando o Senhor Jesus. Então, quando nós encontramos Jesus, a questão da busca da espiritualidade, a busca de Deus, a busca do caminho, isso aí já está fechado, é um assunto encerrado. Boa oportunidade para fazer uma pergunta, como Jesus fazia. Esse assunto já está encerrado no seu coração? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus dentro da sua história, dentro da sua caminhada? Ele rege, ele governa. A revelação de Deus a respeito de Jesus direciona toda a sua vida e toda a sua história, seja material, financeira, emocional, espiritual, relacional. Toda a sua vida é regida pela revelação de quem é Jesus. A igreja é composta por essas pessoas. É impressionante isso. Talvez seja um dos motivos porque muitas pessoas acabam esfriando, desviando, distanciando, porque lhes falta revelação. Esta revelação. A partir de agora, então, a vida de Pedro vai ser direcionada. Primeira revelação, então, é Cristo, sua obra e a sua pessoa. Então, ele é o ungido e ele é o Filho de Deus. Então, vida cristã começa com revelação. E ponto final para todas as especulações que possam surgir. Jesus falou assim, ninguém vem a mim se o Pai, quem faz isso é o Pai. Ninguém vem a mim se o Pai não tiver dado. Encerrou toda a especulação. A gente não vai ficar mais fazendo perguntas a respeito filosóficas, religiosas. Jesus é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o ungido de Deus. O Novo Testamento, as cartas, o Apocalipse, tudo está sendo escrito agora apoiado nesta revelação. Ele é o Messias. Nossos olhos se voltam para Ele, nossa adoração é a Ele. Todo o governo da nossa vida é colocado nas mãos dEle. Ele tem
a resposta que nós tanto procuramos. Parou por aqui. Então, surge agora a segunda revelação. Veja como ele fala. Vou ler de novo aqui para você ir acompanhando. Versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo. A palavra aqui é ungido, Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram. Revelar aqui, lembra? Tirar o véu, tirar a obstrução que havia diante dos olhos, abrir o entendimento, dar a capacidade de ver coisas que estão ocultas. Meu Pai, que está nos céus, fez isso. Então, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos e vem uma intervenção do Pai, ligando esses discípulos ao Senhor Jesus. Você pode ter certeza que nós vamos orar hoje pedindo exatamente isso, que haja uma intervenção do Pai na sua vida, para que isso seja um assunto encerrado, seja um assunto que não se discute mais sobre quem é Jesus para você, qual a importância que ele tem na sua vida, qual a influência que ele tem na sua vida, qual o domínio que ele tem sobre a sua vida, qual a esperança e a promessa que ele tem na sua vida. A gente vê tanto isso, pessoas oscilando, essa é a história antiga, desde Josué, ele já falava isso, né? Que ficavam cocheando entre dois deuses, e ele falava assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estava resolvido, o assunto está fechado, não se discute isso, não é uma questão de vontade, não é uma questão de entendimento, de disposição. Então agora vem o Senhor Jesus trazendo uma revelação, o Pai deu uma revelação a Pedro e Jesus fala, eu também tenho. E ele fala assim, versículo 18, também eu te digo que tu és Petros. A gente tem que entender bem aqui qual é o uso das palavras. Jesus fala assim, tu és Petros, tu és uma pedra dessas que a gente encontra no caminho, seixo rolado, seixo de rio, pedra, uma pedra comum. E ele fala assim, tu és Pedro, e sobre esta, agora ele fala Petra, e Petra, segundo a definição da palavra, pode ser traduzido por cordilheira de pedra, rocha, grande pedra. Veja aqui, ele não está falando que Pedro é uma pedrinha e que sobre esta pedrinha ele vai edificar a igreja. Ele está dizendo o seguinte, você é uma pedra tirada de uma cordilheira, de uma pedra gigantesca, de uma verdadeira rocha. E sobre esta rocha, sobre esta pedra, o que é esta Petra, então, que Jesus fala? É o que ele falou ali, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, a revelação, sobre esta revelação, sobre este Cristo, Messias, sobre este ungido de Deus, Filho de Deus, que veio, que encarnou, esteve entre nós, sobre este lugar, eu edificarei a minha igreja. A palavra igreja surge na Bíblia, na sua Bíblia aí, Mateus 16, exatamente nesse versículo. Versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pronto, surgiu uma palavra que agora o Evangelho, o Novo Testamento, Paulo e até o Apocalipse, citando aquelas 7 igrejas e nossa história, tudo que nós somos e que nós fazemos, nasceu aqui, neste versículo, quando Jesus fala, a igreja é composta pelas pessoas que tiveram a revelação, seus olhos foram abertos, sobre o quê? O Cristo, Jesus é o Messias, Ele é o Salvador e Ele é o Filho de Deus. Então agora nasceu a igreja, e olha o que ele fala, interessante que ele usa pronome possessivo, só ele pode fazer assim.
É interessante quando a gente fala assim, não, porque na minha igreja o único que pode dizer isso é o Senhor Jesus. E ele fala assim, sobre esta pedra edificarei, eu edificarei, quem vai edificar é Ele. Impressionante que se a gente poderia perguntar assim, mas o Senhor Jesus poderia edificar a igreja sozinho? Sim, Ele tem todo o poder de edificar a igreja sozinho, porque a igreja é dele e o poder é dele. E agora Paulo nos ensinando, e isso vai ser um assunto para mais para frente, ele fala que ele chama cooperadores. Estudamos isso na semana passada, justamente quando Jesus pede para que Pedro traga ali daqueles peixes que eles haviam pescado para aquele braseiro lá. Cooperadores. Ele poderia fazer sozinho, mas ele chama a nós, cooperadores. Então entenda uma coisa, ele não precisaria de ninguém como seu cooperador, mas ele fala, a minha igreja, eu vou edificar, mas eu chamo os meus cooperadores, aqueles que vão me ajudar. E agora, a igreja, sob esta ótica, sobre o que está acontecendo aqui, nós entendemos que a igreja não é uma organização, a igreja não é um clube de leitura, a igreja não é um partido político, a igreja não é uma entidade social, a igreja não é uma escola bíblica teológica, a igreja é um corpo, a igreja é um organismo, a igreja ela é composta de pessoas que tiveram uma revelação. Qual revelação? A minha vida será regida por isto agora. Ele é o ungido Messias, o Filho de Deus. Mais para frente, continuando então, mas isso vai ser um assunto para outra semana, para fazer essa visão panorâmica. Ele vai falar então sobre a cruz, vai introduzir o assunto da cruz, talvez isso vai chocar os discípulos, depois ele vai falar sobre o estabelecimento do seu reino, porque ele fala, muitos aqui verão o reino, o Messias no reino, o Filho do Homem no seu reino, como ele fala. Então ele está anunciando que há um reino, o reino dele. Mas eu queria orar junto com você, eu acho que a chave de tudo aqui, para você experimentar tudo que Deus tem para a sua vida e para nós como igreja, é termos a revelação de quem é Jesus. Vamos fazer isso? Pai, assim como o Senhor fez com Pedro e o Senhor Jesus testificou ali, nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos. Senão nós muito facilmente vamos confundir o que é a igreja. Nós olharemos a igreja como serviço, comunhão, cooperação, benefícios, escola, estudo. Nós veremos a igreja como tantas outras formas, talvez perigosas, distorcidas, erradas, tristes. Mas nós precisamos que o Senhor faça isso, Senhor, com cada um de nós. Abre nossos olhos, mostra-nos o Senhor Jesus, o Messias, o Salvador. Se alguém, meu Deus, que está acompanhando isso, tem isso como ainda um assunto pendente em seu coração, que tem dúvidas com relação a outras divindades, outros deuses, outras religiões, outras direções, ajuda, Senhor, essa pessoa, em nome do Senhor Jesus, a ter esta revelação de quem é o Senhor Jesus, de que isso seja um assunto absolutamente fechado, encerrado, decidido e sem mais margem nenhuma de especulações no coração, Senhor. Porque eu tenho certeza que a partir disso, o Senhor vai estabelecer o corpo, a igreja, a ligação que nós temos uns com os outros. Que ligação sobrenatural, que vínculo sobrenatural que nós temos uns com os outros. Como nós podemos falar de aliança que nós temos como corpo de Cristo, se não tivermos a revelação do Senhor Jesus? Como nós podemos falar da nossa comunhão santa, se nós não tivermos a revelação de Jesus? Como que nós poderemos falar sobre perdão uns aos outros e perdoar para permanecermos juntos e aliançados, se nós não tivermos essa revelação? Como que nós vamos falar, Senhor, sobre
o culto, a celebração, as nossas vidas, Senhor, diante do Senhor, se nós não tivermos a revelação de quem é o Senhor Jesus. Pai, te peço em nome do Senhor Jesus que Teu Espírito Santo traga, Senhor, esse entendimento e essa revelação no coração de cada um dos meus irmãos que está acompanhando, ouvindo e meditando agora, que eles respondam em seu coração se esse assunto está encerrado em seu coração, se esse assunto está encerrado em sua mente, se não há mais margem de dúvida nenhuma sobre o senhorio, a obra, o poder e a glória do Senhor Jesus, porque assim nós podemos seguir falando, Senhor, de igreja, de cruz, de reino e os demais assuntos que são decorrentes desses. Por favor, Senhor, nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. É aquilo que só o Senhor pode fazer pelo Teu Espírito Santo na casa de cada um. Amém, Senhor. Amém. Que o Espírito Santo encontre liberdade e espaço no seu tempo, seja num momento pela manhã, de fazer ali um tempo diante de Deus, ou de repente agora, ir para o quarto, fechar a porta, meditar nisso e pedir: Senhor, me mostra, me revela Jesus. Quero saber quem é o Senhor Jesus, qual é o significado que Ele ganha na minha vida, qual é a importância que Ele tem para mim, porque eu tenho certeza, posso afirmar isso sem nenhuma sombra de dúvidas, sua vida será governada a partir dessa revelação, toda a sua história. Amo você e não vejo a hora de a gente se abraçar, em nome do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe. Graça e paz. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente o teu nome, somente o teu nome, Senhor Jesus, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.